quero ler para vocês Ezequiel 16. Você foi rejeitada e abandonada num campo, mas eu passei por lá e eu te vi, indefesa, esperneando no seu sangue. E eu te disse, viva. Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo, mas você ainda estava nua. Então, quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com o meu manto para cobrir a sua nudez e pronunciei os meus votos de casamento. Eu a vesti com o meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza. No entanto, você pensou que era dona da sua fama. Então entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. Usou os presentes lindos que eu te dei para fazer altares para os seus ídolos, e ali você se prostituiu. Vocês agora vão dar um pulinho comigo lá em Jeremias, no capítulo 4. Se quisesse, você poderia voltar para mim, poderia jogar fora os ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Então você seria uma bênção para as nações do mundo e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Eu escolhi ler Ezequiel para vocês por um motivo muito simples. Um povo que não tinha esperança, foi rejeitado, abandonado e foi encontrado pelo Senhor, e o Senhor disse, viva. Então o Senhor redimiu esse povo, mas ao longo do caminho esse povo se achou autossuficiente e abandonou o Senhor. Pegou tudo que o Senhor deu e construiu altares para outros deuses. É muita coincidência, né? Esse povo somos nós. Claro que a Bíblia aqui está falando de Jerusalém, uma alegoria sobre Jerusalém, mas eu queria trazer isso para nós. Um povo que, apesar de todo o cuidado do Senhor, escolhe rejeitar esse amor, rejeitar essa presença e esse relacionamento com Ele. E em contrapartida, o Senhor escolhe nos amar dia após dia. Ele passando, nos viu, nos tomou para si, cuidou de nós. E eu queria falar sobre idolatria, especificamente, sobre os ídolos que nós levantamos no nosso coração. É muito fácil reconhecer a idolatria quando você tem um objeto, né, para você poder idolatrar, como o povo aqui tinha, mas reconhecer a idolatria do nosso coração, esse é um pouco mais difícil, porque geralmente a idolatria ela tá ligada às nossas vontades e às nossas carências, e admitir que nós somos carentes é muito difícil, porque nós somos orgulhosos. O coração do homem é enganoso, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, carecemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, e glória a Deus por isso. Que bom que Ele é tão misericordioso. Eu queria te falar uma coisa. Esses altares que eu e você levantamos não vão preencher o vazio que nós sentimos, não vão acabar com a carência da nossa alma. E sabe por quê? A Bíblia ela fala que o Senhor colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, mas o homem não foi capaz de reconhecer. Não vai ser preenchido por nada além dele, além da presença dele, além da graça dele. Lá em Jeremias, quando a gente vai ler, o Senhor ele está convidando novamente o povo para um arrependimento e dizendo que se eles quisessem, eles poderiam sim voltar para ele, desde que abandonassem os ídolos. Então, o Senhor ele tem a disposição, a predisposição de nos perdoar e nos aceitar, mas ele exige exclusividade. A idolatria do nosso coração, ela causa feridas profundas na nossa alma, porque elas são como curativos para feridas abertas, feridas profundas da nossa alma. Ela é sempre uma expressão da nossa carência e das nossas vontades. 2 erros. 1, achar que o Senhor é um Deus egoísta. E a segunda coisa é achar que o Senhor precisa de nós. Nós somos miseráveis, nós não temos nada para poder oferecer para Ele. Não tem nada que a gente possa dar que Ele já não tenha. Ele tem tudo e Ele governa sobre todas as coisas. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Entender isso é muito importante e admitir isso, porque deixar o orgulho de lado e admitir que nós somos miseráveis e pobres é algo que, para um orgulhoso, quem tem um coração orgulhoso, que não aceita ser ensinado pelo Senhor, dificilmente vai admitir. O coração do orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo, que ele não precisa de ninguém. Nós necessitamos do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. E glória a Deus por isso. Um espírito ansioso, um espírito carente da presença de Deus, um espírito totalmente desejoso pela presença do Pai, que entende a sua dependência.
Só que quando a gente não se coloca nesse lugar de dependência, a gente corre o risco de deixar de viver coisas na presença do Senhor e de experimentar da misericórdia dele, porque a gente se acha autossuficiente, só que a nossa autoinsuficiência não vai nos levar para o céu, não vai nos levar para a presença do Pai. E a presença dele é mais importante. A presença dele importa mais do que qualquer coisa. A gente vai tapando as nossas feridas com várias coisas, achando que uma hora a dor vai passar, e não vai. A ferida da sua alma só Cristo pode curar. Nada vai resolver. Você se dopar, você se encher de coisa de compromisso, nada disso vai fazer com que a ferida e o anseio que existe na sua alma pela presença de Deus seja saciado. Aquele desejo e aquela certeza de eu sou amado, aquela paz que excede todo o entendimento, nós só encontramos em Cristo e no seu amor, na sua presença. O Senhor, ele quer nos levar para um lugar de pureza, para um lugar de intimidade. E não é uma pureza fingida, é uma pureza genuína, uma pureza real. E essa pureza só vai ser alcançada quando nós entregarmos controle total a Ele. Essa santidade, ela só vai ser alcançada quando o nosso coração entender que nós, por conta própria, não vamos conseguir e que nós necessitamos do Senhor. Entender isso é abrir mão daquilo que a gente acha que sabe. Quando Jesus veio, o povo estava esperando por um Messias que livraria eles da mão de um governo dos romanos, e não foi isso que o Senhor fez. E eu quero mostrar na Bíblia. Eu estou falando sobre o Senhor ansiar curar nossas feridas em vez de só cobri-las, que o Senhor anseia nos completar e nos curar inteiramente. E eu queria mostrar para vocês isso na Bíblia, para que vocês entendam. Eu vou pegar outra, porque eu gravo visualmente, e nessa daqui eu sei onde tá. Lá em Marcos, no capítulo 2, o Senhor, ele cura um paralítico. Só que, vou ler na ordem. Vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus então falou ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas então, vendo alguns mestres da lei que estavam ali, raciocinando no seu íntimo, quem era ele para perdoar pecados, que ninguém poderia perdoar pecados a não ser Deus, Jesus então percebeu logo no seu espírito o que aqueles homens estavam pensando e disse a eles: o que seria mais fácil eu dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega a tua cama e anda? Então, para mostrar que ele tinha autoridade para poder perdoar os pecados, ele não queria mostrar que ele tinha autoridade para poder curar e para poder fazer as coisas, ele queria mostrar que ele tinha autoridade para perdoar. Então, ele disse ao homem: levanta, pega a tua cama e vai. E ele foi para casa. Isso só revela que a preocupação do Senhor não são as mesmas preocupações que a gente. O Senhor está mais preocupado em sarar a nossa alma, em sarar nossas feridas, em fechar por completo essa ferida, em preencher essa lacuna que existe no nosso peito, esse vazio que a gente não consegue preencher com nada. O Senhor se preocupa mais em curar o nosso coração e destronar os ídolos do nosso coração do que em destronar os governos. Enquanto o povo estava preocupado em se o Messias tiraria Roma do governo, se o Messias destronaria o governo e libertaria eles, o Senhor estava preocupado em libertar o coração deles dos ídolos dos quais eles eram escravos. O Senhor, ele se preocupa mais com a ferida que está na sua alma. O Senhor, ele se preocupa em te libertar da escravidão da qual você se colocou no seu íntimo. O lugar onde a sua alma está aprisionada, a preocupação do Senhor antes é em destronar os ídolos do teu coração. Porque o governo não vai fazer com que você perca a sua salvação. Mas a idolatria que existe no seu coração, a amargura, a ferida aberta que você não deixa o Senhor trabalhar, isso fará com que você perca acesso à presença do Senhor, se não for tratado, se isso não for sarado. Em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14, fala: vocês oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantia de paz quando não existe paz alguma. É muito normal, é comum a gente ao longo do tempo achar assim, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô orando, eu tô indo aos cultos, eu tô lendo a Bíblia, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas e se não tiver nada tranquilo? Você já perguntou pro Senhor, você já se colocou nesse lugar de dependência e de humildade e perguntou pro Senhor: Senhor, o que tá faltando? Existem coisas que precisam ser melhoradas em cada um de nós todos os dias,
Mas quantas vezes a gente se colocou nesse lugar de humildade e falou assim: Senhor, me mostra o que eu realmente preciso ainda melhorar, destrona os ídolos que ainda tem no meu coração. No capítulo 4 de Jeremias, e no versículo mais embaixo, 3, vai falar: passem um arado na terra endurecida, não desperdicem as sementes entre os espinhos. Removam os obstáculos do seu coração e mudem a atitude de vocês perante o Senhor. Talvez o nosso coração esteja endurecido em alguma área, com ídolos, pecados, o egoísmo, a maledicência, a inveja. São pecados que ninguém vê, mas que são como obstáculos para que você acesse a presença do Senhor e seja completo nele. O Senhor, ele exige exclusividade. Ele não vai dividir o seu coração com nada e nem com ninguém. O Senhor, ele deseja o nosso coração por completo, porque só ele pode preencher esse vazio da nossa alma e só ele pode curar essa ferida que existe na nossa alma. Só que para isso nós precisamos retirar os ídolos, tirar os obstáculos e deixar livre para que ele semeie da sua palavra e para que essas palavra, ela tenha crescimento no nosso coração e então nos transforme por completo. O Senhor, ele quer nos levar para poder viver em pureza, uma geração que vive em pureza, em santidade, mas nós não conseguimos por conta própria, nós só vamos conseguir isso nele. Para isso a gente precisa se relacionar com ele. O Senhor deseja que nós olhemos para ele outra vez e que a nossa confiança esteja nele outra vez. Peça ao Senhor que destrone os ídolos do teu coração, aquilo que está ferindo a sua alma. Peça ao Senhor que cure isso, que destrone isso. De nada adianta nós termos tudo, nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. De nada adianta nós termos tudo, realizarmos tudo, se no final nós não conhecermos o Senhor. Do que vai adiantar a gente passar anos na igreja, fazer de tudo dentro da igreja, se quando ele voltar, nós não formos chamados? Porque o nosso coração tinha outros ídolos que substituíram a soberania de Deus dentro da nossa vida. Por conta disso, a gente não acessar. Vai ser um desperdício. Eu não quero que você viva uma vida rasa na presença do Senhor. Eu não quero que você se encha de compromissos achando que isso vai fazer você merecer o amor do Senhor. Ele escolheu nos dar o seu amor de bom grado. Ele espera pela nossa obediência, ele espera por um relacionamento com ele. Ele nos dá esse amor mesmo quando nós o rejeitamos. E ele deseja pureza, ele deseja exclusividade, separação. Ele quer que a gente viva uma vida de integridade com ele. Glória a Deus pela misericórdia dele, de ter tanta paciência conosco. Eu te convido, então, a pedir ao Senhor para poder destronar os ídolos do teu coração, para poder te ajudar a viver em pureza e em santidade, revelar a face dele para você. Creio que quando a gente tiver uma revelação de quem Cristo é, nesse lugar de intimidade, com uma vida relacional, dia após dia o Senhor vai se revelar um pouco, e eu creio que quando a gente conseguir compreender esse amor dele, de que é uma escolha irrevogável, quando a gente entender o coração do Senhor, nada mais nos satisfará. Nosso coração terá paz, uma paz que excede todo o entendimento, e nós alcançaremos o favor do Senhor. E esse favor é permanecer na videira, permanecer nele. É sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender. Basicamente, revisão geral. Basicamente, tire os tronos dos ídolos do teu coração. Devolva o governo do teu coração para o Senhor. Permita que ele preencha esse vazio, que ele preencha essa lacuna. Devolva a soberania da tua vida para o Senhor. Viva uma vida profunda. Não coloque mais curativos na sua ferida, na ferida da sua alma. Permita que o Senhor entre e que o Senhor cure essa ferida. Lance fora os ídolos. Retire os obstáculos do teu coração e você vai viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Eu tenho certeza, você vai encontrar paz e descanso para sua alma. Show! É isso. E até o próximo vídeo. Se você gostou, curte e manda para alguém que precisa ouvir isso, se você achar que fez sentido. E é isso.